Ele foi o segundo jato de passageiros para rotas curtas e fez parte aí da nossa história da aviação comercial brasileira. Estou falando dele, do jatão de Congonhas, o BAC 111. A história do 111 começa lá em 1950, quando a fabricante britânica Hunting Aircraft iniciou o projeto de uma aeronave com motores a reação para o transporte de passageiros. Essa aeronave viria a substituir os quadrimotores Vickers-Viscount, que foi o primeiro turbohélice da história. Confiram aqui no canal um vídeo sobre essa aeronave. Durante os testes de desenvolvimento da nova aeronave, ficou constatado a necessidade de motores mais potentes. Como não haviam motores mais potentes disponíveis na época, a Hunting Aircraft aguardou um certo período para que os mesmos fossem desenvolvidos. E nesse meio tempo ela foi absorvida pelo conglomerado BAC, British Aircraft Corporation, o qual fazia parte também a Vickers Aircraft e outros fabricantes britânicos. Em 1960, a BAC, British Aircraft Corporation, aproveitou o projeto da Hunting Aircraft. O avião agora se chamaria BAC 107 e seria maior, para 59 passageiros. E receberia 2 motores turbofans Bristol Siddeley BS-75 de 7.500 libras de potência. Um ano depois, em 1961, o projeto sofreu mais uma alteração. O mercado de aeronaves para passageiros necessitava de aeronaves maiores, e o novo projeto agora seria para na casa dos 80 passageiros de capacidade. Com um avião maior, seriam necessários motores mais potentes ainda. A solução foi equipá-los com os novos motores Rolls-Royce Spey, novos motores de 10.400 libras de potência. E assim nascia o BAC 111. Com o novo 111, a BAC pretendia não só atender o mercado europeu, como também mercado africano, Oriente Médio e principalmente o mercado norte-americano. Várias empresas aéreas europeias encomendaram a aeronave, empresas também africanas, do Oriente Médio e dos Estados Unidos. O primeiro 111 foi da versão 200 e fez o seu primeiro voo em 20 de agosto de 1963. Voou um ano antes do que um dos seus principais concorrentes, que seria o americano Douglas DC-9, que logo seria lançado. Infelizmente, em 22 de outubro, o protótipo foi perdido num acidente fatal. Durante testes de stall em voo, a aeronave entrou no chamado Deep Stall, que é um stall profundo, no qual os pilotos não conseguiram recuperar o controle da aeronave. Após o acidente fatídico, os aeronaves sofreram algumas modificações, principalmente no bordo de ataque das asas, e foram equipados com um sistema de alerta de stall tipo Stick Shaker. O Stick Shaker, pessoal, é um sistema de alerta de stall usado hoje em praticamente todas as aeronaves comerciais. Ele vibra o manche, alertando os pilotos que a aeronave pode entrar em stall, uma situação da iminência de ocorrência de stall. O 111 também foi equipado com o Stick Pusher. O Stick Pusher é um complemento também do sistema de alerta de stall, no qual joga o manche literalmente para frente, praticamente ele toma da mão do piloto e joga o manche para frente, baixando o nariz da aeronave para se evitar o stall. Apesar desse acidente, as empresas continuavam encomendando o 111, e o primeiro voo com passageiros ocorreu em janeiro de 1965. Nos Estados Unidos, a American Airlines e a Braniff encomendaram mais aeronaves, e mais 2 versões dessa aeronave foram anunciadas, o BAC 111 300 e o 400. O 300 possui os mesmos motores Rolls-Royce Spey mais potentes, agora para 11.400 libras de empuxo. O peso máximo de decolagem aumentou em mais de 3.500 kg e a autonomia subiu para 2.030 km. A versão 400 basicamente era a 300, porém a cabine de comando, a aviônica, os instrumentos eletrônicos de bordo eram de fabricação americana. Com isso, a BAC pretendia que a aeronave seria mais atrativa para os Estados Unidos. Não seria tão fácil o 111 entrar no mercado norte-americano, pois no final de 1965 entraria em operação o Douglas DC-9, um concorrente de peso para essa aeronave. E também o governo norte-americano não dava apoio para as empresas menores adquirirem o 111, incentivando as empresas americanas a comprar aeronaves americanas. Em 1967 foi lançado o BAC 111 versão 500, o maior dos BAC 111. Ele podia transportar até 119 passageiros contra 89 dos outros modelos anteriores. A fuselagem foi alongada em 2,54 m à frente das asas e 1,57 m atrás. A envergadura das asas também aumentou de 26,97 m
para 28,50 metros. A potência dos motores subiu para 12.550 libras de empuxo. Sua velocidade cruzeiro, 870 km por hora, a uma altitude máxima de 37.000 pés, 11.300 metros. Sua autonomia também subiu, agora para 3.400 km. Com a versão 111-500, a BAC pretendia competir mais à altura, ou quase à altura, com os Douglas DC-9 e o novo avião Boeing 737. Porém, as encomendas não iam muito bem. Somente 87 aeronaves da BAC 111-500 foram construídos. Culpa aí dos outros concorrentes, Douglas DC-9 e Boeing 737, que vendiam aos montes. Em 1975, a BAC lança um outro modelo, denominado 475. Esse modelo ele combinava aí a fuselagem mais curta do modelo 400 com as asas do 500 e também os motores do 500. Com isso, a aeronave possuía melhor qualidade em performance e foi dedicado para operação em aeroportos quentes e altos, podendo também operar em pistas não pavimentadas. Mas a aeronave não vendeu muito também, e somente 13 unidades foram construídas. Esse BAC 111-475 também era concorrente do novo avião holandês, o Fokker F-28. Porém, o Fokker 28, além de mais leve, era mais barato e menos complexo. No futuro, esse Fokker 28 veio originar o Fokker 100, que nós vimos aqui um vídeo dele no canal, depois confiram. Em 1977, a BAC e a fabricante Hawker Siddeley se fundiram para formar aí uma nova empresa, a British Aerospace. E a produção do BAC 111 foi encerrada em 1982, com 237 unidades construídas. Mas o BAC não pararia por aí, e viria a ser construído novamente, agora na Romênia. A Romênia iniciou a fabricação do 111 sob licença e pretendia construir em média 80 aeronaves. E o primeiro voou em 18 de setembro de 1982. Ele era denominado Rombach 111-560. Porém, no período de 1982 a 1989, somente 9 aeronaves Rombach foram construídos. A pobre produção dos 111 na Romênia se deu principalmente às situações precárias econômicas daquele país e também outros fatores de origem política. Os 111 romenos foram operados pela Tarom e Romavia, do mesmo país. Versões maiores do 111 haviam sido estudadas anos atrás, seriam o 111 600, 700 e 800. Eles poderiam transportar até 160 passageiros, mas não passaram do papel. Os primeiros jatos 111 a operarem no Brasil foram do modelo 400 e chegaram no Brasil com as cores da VASP. Os dois jatos chegaram em Congonhas em dezembro de 1967, um marco histórico para a companhia VASP, que acabava de entrar com eles na era do jato. Os BAC 111 chegaram provisoriamente, enquanto a empresa não recebia uma encomenda de Boeing 737-200 que havia feito. Os BAC 111-400 voaram na VASP até 1974. Mas foi na empresa aérea Transbrasil que os BAC 111 tiveram a sua operação mais marcantes no Brasil. O primeiro 111 chegou na Transbrasil, que ainda se chamava Sadia Linhas Aéreas, em 17 de setembro de 1970, fazendo a empresa também entrar na era do jato. Esse 111 ele era arrendado da empresa Linhas Aéreas Austral, da Argentina, até a chegada dos 111 comprados pela Sadia, que chegaria um mês depois. Os 111 da Sadia eram equipados com 12 assentos na primeira classe e 74 na classe econômica. Posteriormente, isso foi modificado e todos receberam classe única para 94 assentos. Nos anos seguintes, mais aeronaves 111 chegavam para a Sadia, e com isso reforçando a sua frota de jatos. E em 1972, a Sadia mudou de nome, passando a ser denominada Transbrasil S.A. Linhas Aéreas. Para promover o jato, a Transbrasil mudou radicalmente o atendimento aos passageiros, promovendo atendimento de primeira, fazendo concorrência com Varig e outras empresas aéreas de alto nível. O padrão Cisne Real, como era denominado na empresa, tinha um cardápio refinado, bebidas importadas, uísque e muito mais. Até telefone a bordo tinha nessas aeronaves. Eles receberam 6 padrões diferentes de cores vibrantes, chamavam muito a atenção no aeroporto com essas pinturas. O serviço de telefone de bordo era inédito na época. Os 111 da Sadia Transbrasil receberam carinhosamente o apelido de Jatão, Jatão de Congonhas. Ele ficou muito famoso aí aparecendo nas propagandas.
Embora essa aeronave fosse menor que os Boeing 727 e 737, mas o apelido pegou. Os One Eleven atendiam várias cidades do país e eram muito práticos e confortáveis. Possuíam também a escada ventral, aquela escada na cauda da aeronave. Isso facilitava muito o embarque e desembarque de passageiros. Eles também possuíam o APU, a Unidade Auxiliar de Força, o que deixava a aeronave praticamente independente dos equipamentos de apoio de solo. A Transbrasil operou um total de 10 aeronaves BAC 111-500. Eles foram substituídos pelos Boeing 727-100 em 1978. A Força Aérea Brasileira também operou o BAC 111 no Brasil. Em outubro de 1968 e maio de 1969, a FAB recebeu 2 aeronaves. Elas eram do modelo 400 e foram utilizadas para o transporte da Presidência da República no grupo GTE, Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira. As 2 aeronaves possuíam interior VIP e vieram para substituir os Vickers Viscount. Eles foram denominados na FAB VC-92. Os 111-400 voaram na FAB até 1976, quando foram substituídos pelos Boeing 737-200. Bom pessoal, tá aí o BAC 111, mais uma aeronave que fez parte da nossa história da aviação comercial, o início da era do avião a jato para passageiros no Brasil. O primeiro jato de passageiros no Brasil nós vimos aqui nesse vídeo, o Caravelle, com as cores da Varig. Bom pessoal, foi então mais um vídeo. Se inscrevam no canal, deixe o like se você gostou desse vídeo e até o próximo.